poderosa, muito boa tarde, muito bem-vinda a mais uma aula para empresárias, mulheres de negócios que fazem acontecer. O meu nome é Sofia Quaresma, sou mentora de negócios e hoje estou aqui para te oferecer de bandeja ferramentas práticas e descomplicadas para tu criares um negócio rentável em piloto automático. Por isso, se és empresário, se tens um negócio, se precisas assim de avançar com o teu negócio, muito bem-vinda, estás no sítio certo. Deixa aí o teu like, subscreve o canal, partilha com outras empresárias que precisam de ouvir este tema, porque hoje o assunto é topíssimo, porque tem a ver com aqui a nossa paixão, que é um assunto que eu adoro, tem a ver mais concretamente com lucros. Lucros em alta com a melhor estratégia de precificação para a tua microempresa, que é uma grande dificuldade que as minhas empresárias têm, e então vim aqui deixar este tema, porque espero sinceramente que te vá ajudar muito. Então, hoje vamos falar de estratégias de precificação para maximizar os teus lucros e vamos tentar perceber como é que conseguimos estabelecer, definir preços adequados para os nossos produtos ou serviços, não é? De modo a termos lucro no nosso negócio, porque muitas vezes andamos aqui a acompanhar a concorrência, mas lá porque a concorrência vende muito, não quer dizer que lucra muito, e às vezes vamos atrás daquilo que os outros fazem ou do que os outros querem que nós façamos, porque vão pedindo descontos, nós vamos atrás e depois quem fica mal somos nós, porque deixamos de ter lucro e deixamos de ter liquidez para conseguir suportar o nosso negócio. Então, hoje vamos aqui entender quais são as estratégias de precificação, como é que funcionam aqui os descontos, os PECs também, que é uma coisa que às vezes me perguntam, e como é que conseguimos adequar às necessidades do meu cliente, ok? Uma coisa também que eu te quero dizer é que nós devemos adequar ao nosso cliente, mas quem sabe do nosso negócio somos nós. Isso é muito importante teres essa questão na tua mente, porque o cliente pode ter dificuldade em pagar um determinado preço, mas se é assim em regra, tu deves repensar para quem é que estás a vender o teu produto, porque eu tenho algumas empresárias que têm um produto premium, é um produto muito personalizado, e quanto mais personalizado é o produto, mais caro ele tem que ser, não há outra hipótese, porque uma coisa é ir a uma loja e ter camisolas todas iguais, ali umas em cima das outras, com o número, o S, o M, o L, várias cores, e é uma produção em massa. Outra coisa é eu ir a uma estilista e faz de acordo com aquilo que eu quero, com as minhas medidas, eu vou a quantidade de vezes que são necessárias até a roupa ficar assim perfeita. E isso paga-se, é uma personalização que tem que ser paga. Portanto, quanto maior é a personalização, maior é o teu preço, porque é o tempo, é a dedicação que estás a dar àquela peça. E no caso de tu seres coach, de seres mentora, de seres consultora, de seres massagista, o que for, cada vez que fazes um trabalho um para um, que é personalizado, tu tens que aumentar o teu preço, porque é muito diferente trabalhar em grupo do que trabalhar individualmente. Por exemplo, quando eu tenho uma mentoria de grupo, pode ser cansativo, e elas às vezes chegam ao fim, não sei como é que tu aguentas, foram 6 horas, 5 horas, 4 horas, o que for. Pronto, e eu, de facto, fico cansada, mas aguento. Mas se fosse um para um, era mais complicado para mim. Eu sugava mais energia, precisava de mais energia. Eu tinha que espatifar os meus neurónios apenas para um negócio e tinha que ficar da minha parte também o mais profundo possível. Então, isso tem que se pagar, não há outra hipótese. Até porque antes de eu ir para uma mentoria individual, eu tenho um trabalho de casa que tenho que fazer. Eu não vou para uma mentoria individual como vou para uma de grupo, que mesmo que me coloquem questões, são muito mais leves, são muito menos profundas. Eu, numa mentoria individual eu pego em tudo, vejo tudo, desde um business plan, o orçamento, um lançamento que é feito, vejo tudo ao pormenor. Portanto, é completamente diferente e também tens que pensar nisso, ok? Porque vejo aí muitos erros de casting nessa parte da precificação e às vezes fico um bocadinho assustada e penso que a pessoa não vai durar muito enquanto empresária. E depois vemos de facto que vão saindo e vão caindo. Portanto, é preciso ter alguma atenção. Antes de definires o teu preço,
precisas de compreender quais são os custos que estão agregados a esse produto, a esse serviço. Ou seja, cada vez que tu estás a vender um produto, há um custo do produto. Ou seja, ou tu compraste o produto feito e estás a vendê-lo, mas houve um custo do produto, é um preço de custo do produto, o preço do transporte do produto, e depois tens alguns custos contigo, nomeadamente de embalamento, de inclusão de outros produtos, não sei, do envio, e depois é que chega à casa do cliente com o preço de venda. E esse preço de venda, menos todos esses custos, tem que te dar uma margem para sobreviveres e preferencialmente para viveres, porque quando tu tens uma margem só de sobrevivência, dificilmente tu vais fazer crescer o teu negócio. E porquê? Porque nós, quando temos um lucro, não é só para meter no nosso bolso, para nos pagar os nossos ordenados. Não, não é isso. É também para voltar a investir no negócio. Porque se eu não vou investir no negócio, eu não consigo dar mais ao meu cliente, dar melhor ao meu cliente, servir melhor ao meu cliente e ir acompanhando as tendências de mercado e aumentar a minha gama de produtos de acordo com as necessidades do cliente e por aí fora. Então, quando as pessoas estão por fora e dizem que é caro, as pessoas não fazem ideia porque que é caro. Tal como quando eu subo a um palco para ser reconhecida, ninguém sabe o que está por trás. O esforço, as lágrimas, o suor, não é? Que está por trás daquele trabalho. Só vem o palco. Então é muito fácil dizer, mas isto é muito caro. Sim, mas o que está por trás do ser muito caro? Eu vou dar outro exemplo. No outro dia chamámos o eletricista e o meu marido estava muito indignado que o eletricista, só para vir ver, tinha pedido um valor de deslocação. E eu disse, mas o valor de deslocação que ele está-te a cobrar, primeiro, nem é nada de especial. Segundo, é o valor que ele está a perder por não estar a fazer o trabalho, correndo ele o risco de vir apenas ver, dar um orçamento e tu não aceitares. É o nosso valor que está em causa. E porquê? Porque nem toda a gente tem esta competência de ser eletricista, é preciso ter estudos para ser eletricista, não é só saber mexer nos fios. Para isso, qualquer pessoa que tinha eletrotecnia na escola, no nosso tempo, conseguia fazer aqui qualquer coisa. Não é esse o objetivo. É mexer em cabelagem, em fios, é preciso lá as certificações deles, é o que for, não é? Por isso é que não somos nós e é ele. E por isso é que estamos a pagar. Então, é importante tu compreenderes quais são as despesas, os custos que tu tens com esses produtos e com o envio dos produtos até chegares ao preço de venda. E o mesmo com o serviço. Quantos erros é que eu vejo aí? Porque eu sou mentora, não é? E tu podias pensar assim, o único custo que ela tem é o do Zoom, que paga uma mensalidade do Zoom. Sim, até o meu custo hora. O meu custo hora, porque tal como o produto tem um preço de custo para chegar até mim, porque foi o custo da produção do produto que inclui a mão de obra, para eu fazer o serviço até chegar ao meu cliente, eu tenho um custo da minha hora até conseguir proporcionar esse serviço ao cliente. E é aqui que há o erro de grande parte das empresárias, porque não se valorizam, não se colocam nesse preço de custo. Então, tu tens que te colocar no preço de custo. E podes ter necessidade de colocar como custo, imagina tu tens uma reunião com um cliente e a reunião é numa FNAC, era um sítio onde eu gostava muito de me reunir antes da pandemia, na FNAC, e tu estás uma hora com o cliente, tens que colocar essa hora dessa reunião, tal como o eletricista ia cobrar para vir cá, tu também tens que colocar essa hora, ok? Vais pagar um cafezinho, um almoço, tudo isso são custos do teu serviço. Então é importante tu criares uma média de custos do teu serviço. Para um custo de um produto é mais fácil, às vezes é mais fácil, se for aquele produto personalizado já não é tão fácil assim, tem que calcular uma média de acordo com 10 trabalhos que se tenham feito, por exemplo. O teu serviço tem que ser calculado também com base numa média. Por exemplo, se tu em média investes 10 horas com um cliente, porque investes 5 com um, 20 com outro, portanto dá uma média de 10 horas. Mas também podes começar a perceber que à medida que tu vais ganhando traqueios, vais ganhando experiência,
a tua necessidade de investir tempo é menor, então aí também reduz o teu preço de custo. Mas é importante que tenhas isso em consideração. Tal como no outro dia estava a fazer as contas a uma poderosa e havia coisas que ela nem sequer se tinha lembrado. Não era só do Zoom, por exemplo, para ela fazer publicações num Facebook e num Instagram, ela usa o Canva, mas não usa o Canva gratuito, usa o pago. Então temos que colocar o Canva pago. Por exemplo, o StreamYard, que é uma ferramenta que eu estou sempre a utilizar. Há a versão gratuita e há a versão paga. Então, tudo isso tem que entrar no teu preço do serviço prestado. Não estou a dizer que um cliente vai pagar a mensalidade do Zoom, ou do StreamYard, ou do Canva, mas tu podes diluir ao longo do mês pela quantidade de clientes que vais tendo. Então, tudo isso são contas que tu tens que ter em consideração antes de fazer o cálculo do teu valor da venda, o preço da venda. Agora, outra coisa que também tens de ter em consideração é custos fixos que tu tens que contribuem para a tua prestação de serviço ou para a produção do produto. Por exemplo, uma renda. Tu podes ter uma fábrica e tens o espaço daquela fábrica que paga uma renda, tens água, tens luz, tudo isso são custos que têm que ser integrados no preço da venda. Se tu estás a prestar um serviço e se tu trabalhas presencialmente num cowork, num escritório, isso também tem que lá estar, não tens outra hipótese, tens que meter lá a água, a luz, as telecomunicações também. Outra coisa, tudo o que é campanhas, é assim, antes de começares um mês, tu tens que saber qual é que é o teu orçamento para campanhas de anúncios, do Meta, do YouTube, o Google, o que for, não é? Então, tudo isso tem que entrar com custos. Há uns custos que são fixos, há outros que são variáveis, mas é tudo custos, é tudo despesas, ok? E tens de ter isso em consideração. Outra coisa que eu também vejo é, quando nós falamos de IVA, muitas vozes dizem, mas eu ainda não pago IVA. Mas tu queres continuar a não pagar IVA? Porque o não pagar IVA é a coisa pior que existe. É a coisa pior que existe. E porquê? Porque quer dizer que não estás a faturar. Uma coisa é tu não pagares IVA agora aqui em Portugal, vamos lá, porque estás a faturar de outra maneira. Vou-te dar o meu exemplo. Eu faturo praticamente pela Hotmart. É IVA intracomunitário. O que é que acontece? A Hotmart retém o valor do IVA. Quando eu faço a minha declaração do IVA, eu não pago IVA, porque o liquidado é muito maior do que o dedutível. Já foi esse tempo que não era, não é? E ainda bem, é para isso que eu estou a trabalhar. O que é que acontece? Eu não vou pagar IVA porque, na verdade, a Hotmart está a pagar IVA ao Estado português. Mas eu paguei IVA porque eu larguei esse IVA, eu não recebi esse IVA, ok? Quando nós falamos de outro tipo de impostos, tu tens que ter em consideração no teu preço de venda. Por exemplo, nós temos a segurança social, no caso de tu seres trabalhador independente ou empresário em nome individual, não é? Tu estás a pagar a segurança social. Tu podes ter outro tipo de impostos, taxas da tua área de atividade, porque até podes ter, por exemplo, imagina que tu és advogada, tu podes ter uma ordem e tu pagas uma cota da ordem, portanto, tudo isso tem que entrar no teu preço de venda, porque isso tem que ficar pago pela a tua faturação. É assim, o cliente não vai saber que está lá a segurança social, porque não está lá toda a segurança social. Também, por exemplo, se tu és empresário em nome individual ou trabalhador independente, a segurança social varia consoante a tua faturação, portanto é um custo variável que tu tens ali. Não, vamos considerar assim, um custo variável que tu tens ali. Então tens de ter isso em consideração, porque a tua faturação também tem que pagar esses custos que tu tens obrigatoriamente que pagar. Então é crucial tu acompanhares os números do teu negócio e saberes exatamente o que é que está a sair do teu negócio. Este é um dos erros que eu vejo as empresárias a cometerem, porque estão muito focadas nas vendas e não se preocupam com o cash. O que é que adianta o cash entrar se tu não o controlas? Se tu não sabes quanto é que fica, se fica, quando fica, não sabes, não fazes ideia, porque não paras por fazer esse controle. Então é importante tu saberes exatamente quais são os teus custos fixos. Agora, depois de tu
teres calculado os custos e despesas que tu tens com a produção do teu produto, com a prestação do teu serviço, é importante perceberes que estratégias de precificação é que tu podes utilizar para obteres o preço de venda do teu produto ou do teu serviço. Aqui na net, nós utilizamos, no online, utilizamos muito o preço psicológico, a terminação em 7 ou em 9. Acima dos 5.000 euros é que já é indiferente, mas até aos 5.000 euros utiliza-se muito a terminação do 7 ou do 9. Mas quando tu vais a uma loja, existe muito o preço psicológico dos 9,99, 9,95. Parece que é uma percepção mais acessível do produto. E é engraçado porque eu tenho a tendência de puxar o produto para baixo. Eu tenho a tendência do preço psicológico, ou seja, está 9,99. Eu sou empresária, eu sou mulher de números, mas eu tenho esta tendência. Eu vejo 9,99 e automaticamente eu vejo um 9. O meu marido vê 9,99, automaticamente vê um 10. Mete para cima. Isto foi uma coisa que eu aprendi com ele. E mesmo assim ainda custa hoje em dia, mas a verdade é que o preço psicológico funciona e muito. Depois temos a parte dos packs ou das combinações. Por exemplo, quando eu vou a um McDonald's ou vou ao cinema, há aqueles packs em que eu tenho, por exemplo, o Big Mac, eu não como, quer dizer, eu não como, mas quando comia, eu não ia comprar apenas o Big Mac, eu comprava o pack, o menu do Big Mac, porque acaba por ficar mais barato, não é? Porquê? Porque nós colocamos o preço individual mais caro do que a combinação. Então é isso que tu também tens que começar a ver, ok? Então eu tenho que fazer o mesmo. Se eu combinar produtos, fica mais barato do que se eu os colocar individualmente. Mas se eu colocar individualmente, se calhar as pessoas não compram aqueles produtos todos, enquanto que se eu comprar um pack, compram e eu faturo mais. E o lucro também pode ser maior do que seria se só comprassem um produto. Por exemplo, são contas que tu tens que começar a fazer, ok? E o mesmo com o PEC. O PEC é, em vez de eu comprar uma massagem, eu vou comprar logo 10 massagens. Em vez de eu comprar uma manicure, eu compro 5 manicures. Portanto, e tu, como manicure, como massagista, tu tens que levar as tuas clientes por esse caminho. Tens que apresentar o PEC, tens que marcar as 5 sessões das unhas, as 10 sessões de massagens. Portanto, tens que ser tu a incentivar este tipo de pacote. Porquê? Porque vais criar vendas adicionais. As pessoas tendencialmente vão achar, epá, fica mais barato, eu vou avançar. Ok? Portanto, é isso que tu tens que pensar. Outra estratégia são os descontos e as promoções. Então, existem vários tipos de desconto. Existe o desconto comercial, existe o desconto financeiro. O desconto financeiro é quando tu compras a pronto pagamento, quando compras a prestações. Portanto, há um desconto, por exemplo, quando compramos a pronto pagamento, temos 10% de desconto. Se pagares o trimestre, tens 2% de desconto. Portanto, é o desconto financeiro. E depois temos o desconto comercial. Por exemplo, eu quando tinha o meu franchise, tínhamos o desconto comercial para irmãos. Quando vinha uma segunda criança, tinha 10%. Se viesse um terceiro, já tinha 15%. Tínhamos o desconto comercial de parcerias. Por exemplo, tínhamos a parceria com a ACP, com a Associação de Famílias Numerosas, e dávamos um desconto. Mas depois existem promoções. Existe, por exemplo, a promoção do Dia da Mãe, da Black Friday, é uma promoção. Então, tu é que tens que perceber quando é que vais dar descontos e promoções e qual é o objetivo. Por exemplo, agora vamos entrar nesta altura aqui do verão, em que a faturação quebra-se para determinados negócios. Eu vinha da venda direta e normalmente quebrava-se e não era só isso, é que nesta fase também gosto de descansar. Então, o que é que eu fazia? Eu fazia uma promoção de 30% de desconto em compras a partir de determinado valor, 30 não, 20, acho que era 20, acho que sim. E eu automaticamente aumentava a faturação não fazendo nada, porque eu estava num negócio em que tínhamos que fazer sessões de cuidados de pele, maquilhagem para ter vendas. Desta maneira eu continuava de férias e continuava a faturar. O que é que eu fazia? Eu levava os produtos comigo e depois, uma vez por semana, ia aos correios, portanto, do Algarve para o sítio que fosse. Se eu não tivesse na minha casa, portanto, se fosse para outro sítio qualquer, não levava estoque
e combinava quando é que era a entrega. Ou seja, o que eu fazia era, fazia um pagamento de 50% durante aquele período e quando fosse a entrega do produto faria um restante valor, aos 60 e 40, portanto era uma questão é uma questão de tu combinares e de pensares. Agora, o que é importante é teres um motivo, tens que ter um motivo. Porquê que eu vou fazer este desconto e promoção? Muitas vezes fazemos uma promoção no fecho do mês, porque o mês não ficou bem e eu vou dar um forcing para fazer ali uma promoção a ver se consigo aumentar a faturação. Vou fazer um desconto extra, vou fazer um pacote especial. Tu depois podes juntar aqui uma série de estratégias consoante aquilo que faça sentido para ti. Agora, há estratégias que devem ser colocadas logo no teu planeamento anual, no business plan. Antes de começares o ano, tu vais olhar para os 12 meses e pensar: quando é que faz sentido fazer pacotes, fazer promoções, fazer descontos? Eu tenho aqui o dia da mãe, tenho o dia do pai, tenho a Black Friday, tenho o verão, tenho o Natal. Então é começares a pensar quando é que vais fazer. À medida que o ano vai avançando, pode ocorrer situações extraordinárias. Vamos imaginar que tu estás doente, na Madeira, ficas doente e tens um trabalho muito personalizado. Tu se calhar tens de fazer ali uma promoção enquanto estás doente para haver dinheiro a entrar e depois prestas o serviço depois, ou fazes a entrega mesmo não sendo tu, tu consegues fazer com que enviem o produto, por exemplo. Portanto, é uma questão de tu pensares. Portanto, há coisas que são estipuladas logo no arranjo do business plan, há outras que são pensadas de acordo com a evolução do teu ano e da tua faturação, ok? Agora, nunca te esqueças do seguinte: a personalização é uma estratégia poderosa para agregar valor ao teu produto, ao teu serviço, ok? Portanto, à medida que tu vais personalizando mais o teu produto ou serviço, o valor percepcionado vai sendo maior. Uma coisa é o preço ser mais alto, porque é um trabalho personalizado. Outra coisa é tu personalizares a entrega de acordo com o tipo de cliente. Por exemplo, eu tenho um tipo de empresária que precisa de aprender a trabalhar a agenda com mais pormenor. Eu posso oferecer um bónus extra no meu programa em que temos um workshop de planeamento semanal para eu estar com elas a fazer o planeamento semanal e para vermos a agenda, para acompanhar a agenda, ok? Então, nesse caso, o valor que aquela pessoa está a perceber é muito maior do que o preço que está a pagar. E quando nós estamos a trabalhar no online, o normal é tu acrescentares 10 vezes mais o valor portanto, 10 vezes mais ao preço que a pessoa está a pagar. Portanto, o valor percepcionado é 10 vezes superior ao preço que a pessoa está a pagar. Mas atenção, não pode ser de boca. Tem que ser mesmo com integridade, com ética. Tu tens mesmo que entregar valor 10 vezes superior ao preço que a pessoa está a pagar. Mas no presencial tu podes fazer a mesma coisa. Por exemplo, vamos imaginar que tu és consultora uma consultora imobiliária. Tu podes acrescentar valor, que pode ser, por exemplo, um home staging, uma limpeza da casa, uma proposta de decoração, a transportadora que é gratuita. Portanto, tu podes acrescentar valor, ou um branche quando chegarem à casa nova, por exemplo. Portanto, tu é que acrescentas valor. Tal como, por exemplo, se tu tens uma loja, tu podes acrescentar valor até acrescentando produto ou não. Ou, por exemplo, oferecendo uma consultoria de looks para a pessoa saber como utilizar aquela roupa, um workshop de como medir, tirar as medidas do seu corpo, por aí fora. Portanto, tu é que vais acrescentando valor e é importante que tenhas isso em consideração. Depois, outra coisa que é importante compreenderes é que quando tu escolhes uma estratégia de preço e quando tu defines um preço de um produto, de um serviço, essa estratégia de precificação não é uma pedra, não é fixa, não fica estática, ok? Deve ser constantemente monitorizada e também ajustada de acordo com as mudanças do mercado e com as necessidades do teu cliente. Então, é importante tu ires controlando como é que está a correr, como é que está a sair um pack, um desconto, uma promoção. No final de cada campanha, no caso dos descontos e promoções, tu tens que medir resultados. Quanto é que eu vendi?
quanto é que foi a faturação, quanto é que foi o lucro, portanto, quantas peças vendi, quantas prestações de serviço fiz, qual a faturação, qual o lucro líquido que eu tive desta campanha, valeu a pena, não valeu, se eu não tivesse isto, se não tivesse feito esta campanha, eu teria conseguido faturar à mesma. Então, e é começar a fazer ajustes, mesmo em relação, por exemplo, tu defines um preço do teu serviço, e depois começas a ver que até investes menos do teu tempo, então ajustas aquele preço. Ou até investes mais, então ajustas para cima o teu preço, não vais ficar aí a perder. E podes ter necessidade de ir à procura de outro tipo de clientes, porque aqueles que estão a comprar não são as pessoas que têm capacidade financeira para isso, ok? Portanto, tu deves ajustar também o preço ao avatar, e o avatar ao teu preço, mas tendo sempre em consideração que, se tu acreditas no teu produto ou serviço, se acrescenta valor à outra pessoa, se incentiva uma verdadeira transformação que vai ter impacto naquela vida e na vida da família, tu tens mesmo a obrigação de proporcionar aquele produto a um valor justo para ti e para ela, de acordo com aquilo que ela vai receber e de acordo com aquilo que tu estás a prestar. Porque no fim o negócio é teu e tu não podes apenas sobreviver, tu tens que viver com o teu negócio, não só para tu viveres bem, mas para continuares a investir no teu negócio com toda a motivação e toda a energia que tu precisas para isso. Porque se nós não ganharmos o nosso dinheiro, dificilmente vamos ter força e garra para continuar a trabalhar naquele negócio. A verdade é essa. E quem tem a perder mais no meio disto tudo são as pessoas que poderiam estar a ser transformadas e não estão. Mas elas no início não têm essa visão. Tens que ser tu, enquanto empresária, enquanto a pessoa madura da vossa relação, que tem que ter essa consciência e acreditar que estas estratégias de precificação vão mesmo ao encontro daquilo que ela precisa. Eu espero que tenha feito sentido para ti. Deixa aí a hashtag replay, no caso estás a ver em replay, e deixa aqui o teu comentário, que eu vou mesmo querer saber o que é que tu achaste desta aula, mas que notas é que, o que é que tu escreveste aí no teu caderno que vais pôr em prática dentro do teu negócio, e se deu-te aí algum despertar na cabeça e pensaste, uau, eu precisava de ouvir esta aula. Beijinho poderoso e até breve. Beijinho.